Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. There'll be one somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan. All that's got that hope, raise your hand up now as you raise your head. I won't have. I just worship Him. The message is over. Aren't you happy? God swore He would. God swore He'd meet you there. Jesus died all my sins to own. When the darkness hides, what do you say? The singer's gone. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I'm forsaken and weary. Just worship Him now. It seems that my friends have all gone. Did you ever hit that place? But there's one that cheers me. What was it promised? My heart glad. I won't have to cross Jordan. Now, children of the promise, just worship Him for doing it. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. What happens now? When the darkness I see, He'll be waiting for me. I want to cross Jordan. Oh, shine. Isn't He wonderful? Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody go, shine. Just worship Him in your soul now. Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. Let the light from your lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine. So may Jesus
for Manso e suave Jesus está chamando, chamando por ti e por mim. while we're singing now. Take inventory Enquanto estamos cantando, faça uma análise. on the portal. He's waiting and watching for you and for me. Na porta ele espera e vela, vela por ti e por mim. Come where? Come up higher. Venha para o lar, onde? Suba mais alto. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. Os que estão cansados, venham ao lar. Suave e com sinceridade, Jesus está chamando, chamando o pecador. Oh, wouldn't it be a wonderful time for it to happen just now? Oh, neste tempo, não será maravilhoso isto acontecer a qualquer momento? Oh, it's all right. Anytime he's ready, amen. Oh, não tem importância. Ele está pronto a qualquer hora. Amém. I'm so glad to know him. Estou tão contente em conhecê-lo. I'm so glad that this old frail body that's swiveling up here will be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Estou tão contente porque este velho corpo frágil que está secando aqui será mudado num minuto, num piscar de olhos. I'll turn back to a young man again to live forever. Eu ficarei jovem outra vez para viver para sempre. The old will be young there forever, transformed in a moment of time. O velho será novo ali para sempre, transformado no momento. Immortal shall stand in his likeness, the stars and the sun that I'll shine. Imortal terá sua semelhança, as estrelas e o sol excederão em brilho. What an opportunity. Don't turn him away. Que oportunidade, não rejeite. Oh, how you'll want him to say, well done, on that eternal day. Oh, como tu queiras que ele diga, bem feito, naquele dia eterno. Don't turn the dear Savior away from your heart. Não afaste o querido Salvador do seu coração. Don't. Irmãos, vamos cantar o hino 221, Livre Estou. Eu vagava pela senda de
Nós estamos felizes por estarmos no primeiro dia da semana, começando o dia na casa do Senhor. Nós temos hoje novidades internacional. Momberto, sumiu Momberto. Está por aí, né? Depois eu quero te dar um abraço. E a irmã Priscila, lá de Paris, sempre nos assistindo e nos dá a honra, né, de estar aqui conosco nesta manhã. Ficamos muito felizes com vocês. São filhos, né? Filhos mesmo. Então nós ficamos muito agradecidos. Nós vamos ler o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, que Ele que nos fez, e não nos a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. Aleluias. Irmão Jorge Alexandre, ora daí mesmo. Ó Jesus, pela tua graça, ó Pai, com gratidão em nossas vidas, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom para sempre. O Senhor tem nos dado a força, o vigor nesta hora para prosseguirmos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, pela graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é tudo que nós necessitamos. Queremos e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pela força do Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então nós gostaria de convidar o irmão Humberto para vir aqui à frente e a irmã Priscila, se possível, a gente poder conversar um pouquinho, né? Contar para nós o que está acontecendo por lá. Então, mais uma vez, nosso bom dia para a irmã Priscila. Bom dia, muito bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, de rever todos vocês. Sempre que eu posso, eu acompanho lá. Quando não consigo, por razão do trabalho, faz falta, mas eu acompanho depois. E estou em comunhão com vocês mesmo lá longe. E resolvi dar uma fugida, não foi nada muito programado, uma fugidinha para vir rever a família aqui no final do ano.
E não podia deixar de vir aqui, né? Viemos hoje, irmão. Isso nos honra. Por bem, irmã, pelo jeito você já tem, pelo que eu fiquei sabendo, 20 anos que a irmã está por lá. Tem 13 anos na França. E antes eu morei 5 anos em Portugal, então já são quase 20 anos que eu saí do Brasil. Saiu do Brasil. E como é que é as coisas por lá, irmã? Assim, financeiramente, administrativamente, da parte do governo, é muito diferente daqui, né? É diferente, né? Eu penso que o mundo todo está caminhando no mesmo sentido. Tem lugares, a gente percebe isso mais pronunciado, avançando com mais força. Em outros lugares mais disfarçado, mais subtil, é o caso lá. É o mesmo tipo de governo, mas um pouco mais disfarçado. Eu sei. É um governo que não está muito bem quisto lá. E mais cedo ou mais tarde vai mostrar as garras também, né? As verdadeiras. Mas é uma questão, no meu caso, fui para lá muito nova, fui numa ideia de ir fazer uma experiência e voltar, acabei ficando, e a gente vai se habituando, né? Mas é isso. E a mensagem por lá, como que tem caminhado? Eu até então não conhecia nenhuma igreja lá da Mensagem. Eu andei olhando na internet há pouco tempo e parece que tem uma não muito longe na região, mas ainda não tive a oportunidade de ir. Então eu, por enquanto, tenho acompanhado aqui. Você já conhece a irmã Isa Carla? Não. Ela mora lá na França? Ela mora lá na França. Deve ser longe, né? Em outra cidade. Deve ser, né? Ela casou-se lá, e Sebastião, e vieram para o Brasil, ficaram aqui uns 2 anos, de repente voltaram para lá. Mas já tem talvez uns 4 anos que eles estão comunicando a audiência deles em Goiânia. Assistem em Goiânia. Assiste em Goiânia. Pelo jeito, eles ainda não acharam lugar, né? Não é fácil. É pouca gente da Mensagem? Pouca gente. E ele é um país laico, né? Não tem muitas igrejas como aqui, mas... O povo não é, de um modo geral, evangélico? Não, nem um pouco, pelo contrário. Eles são mais católicos? São nada. Nada. Também católico que nada. São ateus. Ateus, né? Mas, e que tal um missionário lá? Boa, ótima ideia. O pastor José Alves lá, a igreja toda, vamos para lá. Vamos alugar um avião. O pastor José Alves está no finzinho da batalha, né? Já foram 52 anos. Foi o senhor que me apresentou quando eu tinha 1 mês de vida, né? Pois é. Olha para você ver, eu não estou tão velho, né? Não. Eu penso que foi Deus que encaminhou a gente aqui, como eu falei da outra vez, né? A gente se batizou aqui há 1 ano e 2 meses. E não foi nada programado, eu sabia que eu queria me batizar. Eu penso que eu já tinha tido a conversão pelo Espírito Santo, né? Eu penso, porque foi algo muito forte. E eu queria oficializar, né? Vamos dizer. E aí o meu irmão também queria, como o senhor sabe. E eu não sabia onde, como eu iria fazer. Eu tinha orado e entregado. E meu irmão falou, eu tenho comunicado com o pastor José Alves. Eu falei, mas é o pastor que me apresentou, o pastor José Alves. Eu falei, então é para lá que nós vamos. Você não sabe o quanto isso honra a gente, né? Honra muito mais a nós. Eu tenho encontrado irmãos que eu batizei quase que no Brasil todo. Pessoas por onde eu passei, no Maranhão, no estado do Pará, Triângulo Mineiro. E agora mesmo eu fui surpreendido porque eu batizei um irmão lá em Poção de Pedras, no Maranhão. Para mim chegar lá eu tinha que andar uns 12 quilômetros a pé. Nossa. Era um lugarzinho bem singelinho. E eu batizei lá o irmão.
E agora a filha dele, ou neta dele, cantando em Goiânia, vindo de São Paulo. E então eu descobri que eles são resultados. Graças a Deus. As primeiras pessoas que congregaram com o pastor Adelfo, Rondônia, não é? Foram também pessoas que nós conduzimos para a mensagem. Eles foram para lá e lá começou a obra através deles. Eles são parentes aqui, nossos mesmos. Depois nós abrimos o trabalho em Marabá, Belém do Pará, Altamira, e lá em Poção de Pedras, São Luís, na capital do Maranhão. Todos foram sementes que eu pus lá, plantei. Graças a Deus. E começou, né? Amém. Então a gente sente esse orgulho. Agora a França fica longe. Quem sabe? Eu brinquei com a Raquel essa semana, falei, quem sabe nós, que ela tem umas primas lá nos Estados Unidos, e elas até notificam a audiência delas. E elas são da mensagem, elas desejam muito que nós vamos lá conhecer elas e passear lá, né, conviver com elas. E é o meu desejo, porque elas estão ali perto mesmo de Jeffersonville. Fica fácil da gente Seria muito bom, hein? conhecer o berço da mensagem, né? E lugares lindos também. Mas a mensagem ela não divulga bem na França, exatamente por falta de obreiros, né? Falta de quem prega. Lá não tem assim um programa de rádio, através de internet, não tem nada disso. Não, que eu saiba não. Pois é, então vamos orar para Deus enviar esse missionário lá um dia, não é? Amém. Graças a Deus. A irmã pode ser você, a Isa Carla, o irmão, esposo dele, Sebastião, não é? A irmã Isa Carla é uma menina que ajudou muito Goiânia. Ela é professora, ela é uma pessoa muito inteligente e ela ajudou muito Goiânia nos trabalhos de jovens, de arranjo, de tantas coisas. Você conhecendo ela, você vai gostar muito dela, muito maravilhosa. E aí, irmão Humberto, agora é você, rapaz. Cadê? Não colocou as alianças ainda? Não. Não, mas com nós aqui, nós tudo é assim também, né? Eu estou muito feliz de estar de volta aqui. O irmão tem pensado nisso? Não. Em ter uma família? Ou fica feliz junto com o pai, mas a mãe? Eu, na verdade, por circunstância, não estou pensando nisso nem... às vezes eu brinco, eu não penso nem dispenso, mas eu não tenho colocado muito... Se surgir, depende. Se surgir, aí a coisa muda, não é? Você mora com os pais? Moro. Mora com eles. Moro com meus pais. E como é que está seu pai e sua mãe? Tá bem, graças a Deus. Minha mãe já recuperou completamente do ano passado. Sim. E... dificuldade de viajar. Ela tem dificuldade, né? Não está muito bem das pernas, né? Sim. E não pode viajar essas distâncias assim. Mas no geral ela está bem, graças a Deus. E meu pai ficou com ela para fazer companhia. O irmão Jair, ele é uma pessoa que a gente carrega ele sempre no coração. Irmão Jair, irmão Zano, vocês dois aqui eu não conhecia, mas talvez seja agora o elo mais forte, né? Amém. Da família. Pois é, irmão, você tem ido lá em Goiânia? Tenho ido. Eu acabei, por circunstância, optando por Goiânia. Aqui não é tão longe da distância, mas por circunstância, né, que eu tenho que trabalhar. Sei. E a estrada, pista simples, é muito perigosa, né? Então, fiquei indo em Goiânia com o pastor Jonas. Você lembra que eu te aconselhei, né? Você Lembro. congregar com ele. Sim.
porque seria melhor do que você ficar solitário. É. É primo primeiro do pastor Salomão Carlos, né? Pois é. São família maravilhosa. Graças a Deus. Pois bem, então vocês vão passar o dia conosco, né? Nós temos que ir embora depois do culto para não ficar muito tarde. Depois do culto da noite. Não, Para não pegar a Agora. estrada de noite. Porque ele tem que trabalhar muito cedo, e se a gente for à noite, a gente vai viajar de noite. Sei. Pois é. Então vamos ficar juntos, pelo menos até mais tarde, né? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Deus recompense. Agora nós vamos para a mensagem. Eu separei aqui na minha Bíblia, ela tem a harpa cristã. Eu gostaria de cantar com a igreja aqui o hino 237, o gozo de estar preparado. Gozo, eu preguei esta mensagem aqui em Iporá. Ela fala, o gozo fala de uma alegria que a pessoa entra, como se entrasse em um portão para dentro de um grande auditório. E ali ele entra e começa a gozar de tudo que é maravilhoso, que é bom, que é alegria. Aproximadamente a sexta dimensão. Mas você pode entrar no gozo do Senhor aqui ainda nessa dimensão, nesse corpo físico, com ainda jovem ou já mais velho, descansado ou cansado, sadio ou faltando a saúde. De todos modos, você entra nesse gozo que é o batismo com o Espírito Santo. Então nós temos esse gozo de estar preparado. Eu não tenho aqui nota dele. Estamos prontos para encontrar, eis que do céu virá, com nossas luzes vamos esperar, Jesus não tardará. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus, breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Como nós teremos lá no céu, se Cristo em nós viver, em breve Ele vem estendendo o véu, o mal vem desfazer. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus, breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Lá em Sião nós vamos encontrar o nosso Redentor, na glória eterna vamos desfrutar do divinal amor. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus, breve
e Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Graças a Deus. Estamos estudando a mensagem As Bodas do Cordeiro. Esta mensagem aqui, ela tem muito a ver com a noiva, a ver com o casamento da noiva. Nós estamos nessa grande expectativa de podermos encontrar esse objetivo nosso, que é o arrebatamento. Nós não temos outra coisa pela qual nós vivemos, lutamos, trabalhamos e dedicamos nossas vidas, a não ser o arrebatamento da igreja. Nós paramos aqui no parágrafo 133 e vamos prosseguir. 133. Mas você já notou o que a verdadeira igreja deve fazer? No Velho Testamento, quando eles tinham o sacrifício, eles matavam um pássaro e colocavam o sangue de um sobre o outro. O companheiro morto e voava para a terra, ou pela terra, espalhando o sangue do companheiro morto. E quando a igreja se tornar a verdadeira noiva, olha só, se tornar a verdadeira noiva de Jesus Cristo, ela levará o sangue de Jesus Cristo com ela. Isso aqui deve chamar muita nossa atenção, porque você é um carregador do sangue de Jesus Cristo. Isso te dá confiança, isso te dá convicção, isso te dá temor, sobretudo, porque você é portador, como se você fosse um grande representante de uma grande empresa. Ali você tem todo o uniforme, os sinais daquela empresa, e você se sente honrado em poder se apresentar daquela maneira. Às vezes você chega num hotel de 5 estrelas, quando você chega ali na porta, muitas vezes já tudo agendado, né? Então aqueles funcionários ali, eles vêm com aquele jalex, com aquele uniforme, para te recepcionar. Talvez eles estejam mais bem preparados do que o próprio dono do hotel. Eles têm, além do uniforme, eles têm uma educação, uma maneira muito educada para tratar o cliente, recepcionar, levar ele para dentro, oferecer as coisas necessárias e levar até o aposento. Porque ele está representando uma entidade comercial, embora ele seja talvez o que ganha menos ali. A mesma maneira acontece com o cristão que tem o Espírito Santo, porque o sangue aqui, ele não é a química.
que você imagina se você tivesse a química e pudesse passar a química no seu rosto, na sua roupa, e andar, que o profeta disse que você anda levando. Então andar em qualquer lugar que você queira ir, tem necessidade, você vai ali sujo do sangue. Muita gente correria de você, muita gente deixaria você para lá, não passaria perto de você, te consideraria até um imundo. Mas que homem, que mulher suja de sangue. Então esta seria a química. Ela espargindo no chão, pingando no chão. Irmão Branham disse que quando Deus matou aquela ovelha, lá no Éden, Ele tirou a pele dela. Vocês veem que aquilo é um trabalho que foi rápido, né? Não é como nós que usamos ferramentas. Mas Deus tirou a pele dela e já embrulhou no Adão, na Eva. E eles saíram andando ali na frente de Deus, com aquele sangue daquela ovelha pingando no chão. Olha só, pingando no chão. E enquanto pinga no chão, clama: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Aí ele termina dizendo assim: sua atmosfera. Não é a química, não é o sangue que você passou em si. Não é o sangue, mas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele entra para o coração, para a alma do cristão, ele promove uma atmosfera cristã. É a coisa mais apreciável que tem, é uma pessoa cristã, é um lar cristão, quando o marido está ali como cabeça, como líder daquele lar. Estou falando de marido cristão, né? E a esposa naquela submissão, sem nenhum capricho, ela apenas faz aquilo pelo temor, porque muitas coisas que nós deixamos de fazer não é porque não somos capazes, mas é por causa do temor que nós temos. Temor. Agora há pouco a irmã Noemi estava falando sobre Absalão, um filho mau, que queria tomar o reino do pai, e ele intentou todas as maneiras para matar o próprio pai, que era um homem de sucesso, um homem de Deus, um homem ungido, um profeta. Ele não analisou nada disso. Porque se ele tivesse humildade, ele já poderia pensar assim: não, meu pai foi ali, matou aquele urso, matou aquele gigante, matou o gigante, e ele cresceu, hoje ele é um grande rei, ungido do Senhor. Ele deveria se colocar ao lado de Davi para tudo na vida, abraçar Davi,
oferecer água para Davi, comida para Davi, proteger ele dos inimigos. Mas ele não teve essa paciência, né? Ele agrediu, ele queria matar. Então veja só, você carrega essa atmosfera, cada pedacinho dela será de Deus. Toda a sua maquiagem será de Deus. Por quê? Porque, na verdade, não existe, de uma forma assim visível, uma maquiagem. Se olhar no rosto de uma santa, você não vai notar maquiagem. E também o homem, né? Que agora virou moda. Estávamos conversando ontem sobre a barba. O Fidel Castro era um homem barbudo, principal amigo do Lula. E o Lula quis ser barbudo também, mas a barba dele é tão fraquinha, ficou até feia, né? Mas ele queria imitar e quer imitar o seu patrono, o seu líder. E agora caiu uma moda terrível, eu não estou falando isso para ofender ninguém. Cada um deve ter sua convicção. Que às vezes o marido usa bigode porque é um gosto da esposa. E já tem homem que usa barba porque é gosto da esposa. E cada um deve ter sua convicção. Mas caiu esse espírito de barba e pouca gente sabe que é uma das características do homossexual. Essa barba que eles fazem tão desenhadinha, com o cabelo cortado assim de lado, o tupetinho com gel. Porque antigamente um homossexual, ele depilava, né? Ele depilava tudo, o corpo. Mas agora eles já mudaram isso aí, não sei, e nem quero saber o porquê, né? Mas eles têm tomado isso como moda dessa classe. E é por isso que as pessoas vêm à igreja também. Não para jogar cartas e poker, dançar no porão, tomar sopa e coisas assim. Isso é para o mundo. Vocês aqui da mensagem não conhecem bem sobre esse movimento, mas as denominações, principalmente as pentecostais, elas fazem muito dessas coisas porque é entretenimento, é maneira de atrair as pessoas, maneira de atrair. Eles criam maneiras para atrair. A última coisa que eles lançaram no mercado deles foi o ritmo da moda, da música. Eles mudaram o ritmo da música para o rock and roll. Eu estava lendo hoje, irmão Brana, falando sobre uns jovens lá nos Estados Unidos que estavam fazendo uma festa ali e usando o rock and roll. A polícia foi lá e pegou todos eles e levou preso. Era uma música que eles estavam usando que para o país conservador como era os Estados Unidos, e as leis que devem ser muito diferentes em relação a ruídos, né? Porque os ruídos são proibidos. Até um galo que canta ali vizinho seu, um cachorro que late,
Você tem o direito de requerer na justiça, porque ele está incomodando a você. Mas então o irmão Branham disse que eles prenderam aqueles jovens por estar usando rock and roll. E é por isso que as pessoas vêm à igreja também, não para jogar cartas e pôquer, dançar no porão, tomar sopa e coisas assim. Isso é para o mundo. Como eu estava falando, eles fazem isso com a intenção de levar amigos e relacionar com as pessoas lá no porão da igreja. É tudo estratégico, né? Porque se colocar no santuário já não fica bem. Então eles colocam lá no porão porque fica mais secreto. E nunca seremos capazes de nos comparar com eles e nos envergonhar por tentar. Devemos pregar o Espírito Santo em poder e a ressurreição de Cristo. Temos algo que eles não têm. Eles podem ter rock, podem ter janta de sopa, podem ter tudo que eles quiserem, mas eles não têm o que nós temos, que é a palavra, né? Vamos vivê-lo, não tentar copiar depois deles. Viva o que sabemos que é certo. Viva em Cristo Jesus. E Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vós sois o sal da terra, mas o sal perdeu o sabor. Foi uma escritura que Jesus deixou escrita. Se o sal for insípido, para nada ele serve a não ser para ser pisado pelos homens. Então, é um sal insípido, não tem sabor de sal. Então, não serve para nada além de ser lançado fora e pisado sob os pés dos homens, nossos testemunhos. Não é de se admirar, mesmo nossos grupos pentecostais, por pior que eu odeio dizer isso, nossos grupos pentecostais estão caindo exatamente na mesma coisa. Isso aqui, quando o irmão Branham pregou esta mensagem, em 62, os pentecostais, eles tinham muito pouca diferença da mensagem de hoje. A diferença era a doutrina, mas no comportamento, na maneira como eles se comportavam, talvez eles fossem até mais legalistas, não é? Aliás, deixa eu tirar essa palavra mais. Talvez eles fossem legalistas. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vós sois o sal da terra. Não é de se admirar nossos grupos pentecostais, que, por pior que eu odeio dizer isso, nossos grupos pentecostais estão caindo exatamente na mesma coisa, na mesma tendência. Essa tendência aqui, irmãos, tem sido discutido, refletido no nosso plenário de pastores. A tendência para acostumar com as coisas. Começam com um colarzinho, de repente um sapatinho de salto de 5 centímetros, e vai subindo. São tendências de se acostumar. Como aquela comparação que o pastor Joaquim Gonçalves sempre fez da rã. Você pega uma rã e joga dentro de uma panela de água morninha. Ela salta fora, ela assusta.
porque ela está acostumada lá naquele clima frio. Mas se você colocar ela na água fria e deixar ali na água fria, ela vai adaptando, ela vai acostumando até morrer queimada sem pular fora, sem sair daquela água. Então, isso acontece com o pecado. O pecado, ele vai entrando, de repente, acontecem coisas que escandalizam o próprio povo da mensagem. Porque os pentecostais, hoje, eles não escandalizam com nada. Que moral eles têm, né? Para escandalizar com a mulher que corta cabelo, que usa brinco, que usa short, que usa calça de homem. Eles não têm moral e até aderem isto e gostam disto. Mas o povo da mensagem, especialmente os mais simples, conservadores, eles observam. Eu tenho uma irmã, ela fala assim, uai, está usando correntinha. De repente ela vira assim e fala assim, uai, ela cortou a ponta do cabelo. Oxalá que ela aplique na vida dela toda essa observação. Oxalá que ela nunca adere. Oxalá que ela nunca acostume. Não é fácil, vocês sabem que vivemos num mundo de evolução. O mundo, ele é um mundo de evolução. É evolução em tudo, evolução na tecnologia, no carro, evolução até nas casas. Uma casa feita há 50 anos atrás já não serve mais. Tem que ser demolida e feita outra casa. E móveis, e roupas, e tecidos. Vai mudando tudo, é uma evolução. Que nós vivemos, uma evolução para o lado da coisa errada. Porque quando usava um carro que andava a 120 por hora, os fazendeiros falavam, meu carro anda 14 por hora. Porque o 140 era só o 1 e o 4. Então ele falava, meu carro vai até 14 por hora. Agora, olha a diferença dos carros hoje. E tudo. O seu telefone era um pedacinho de tijolo. Só para falar, não é? Eu estava em Altamira e tinha que falar com Goiânia. Então lá tinha uma cabine onde o usuário entrava e ele pedia a ligação, eles faziam a ligação, e aí você pegava o fone e falava com Goiânia com muita dificuldade. Muita dificuldade. E só tinha lá da Emater não, é a empresa de telefonia, né? Só tinha lá aquele local. Agora, hoje, nós temos lá na fazenda Recanto da Águia, para lá de Altamira, o irmão José Maria assistindo o culto pela internet. Olha que diferença, não é? Podemos falar, podemos comunicar, mostrar as coisas. Então, essa evolução, ela aconteceu também na igreja.
Nós temos que ter consciência disto, que nós não somos mais aquele povo simples da mensagem. Nós não somos. Às vezes nós paramos até para comentar sobre igreja de Goiânia, que a gente conheceu muito bem, como era a vida daquelas pessoas. Lá fora tinha um lugar de colocar bicicleta. E os irmãos iam chegando, colocando as bicicletas ali, passando a corrente, e ficava aquela esteira de bicicleta. Depois começou a ter o lugar de colocar as motos. E agora, o que está acontecendo? Graças a Deus, né? Que eles estão colocando os melhores carros ali. Tecnologia, evolução. Agora, isso não pode entrar na igreja. A melhor coisa que você faz é conservar o jeito de calçar, o jeito de vestir, conservar até mesmo o jeito de comer. Porque há pouquíssimos dias se ouvia dizer: não, lá nos Estados Unidos não faz almoço, lá não tem arroz, lá não tem feijão, é tudo, como que chama? Fast food. Então era uma maneira de alimentar pessoas que trabalhavam, não tinha tempo, né? Vinha em casa só para comer, e a circunstância foi obrigando. E isso foi indo. De repente começou a chegar as indústrias no Brasil. E nós já estamos, na maioria do povo, com a alimentação mudada. Temos saído do arroz e feijão e estamos entrando para a pizza e esses alimentos industrializados, porque tudo que é industrializado leva conservante. Levando o conservante, levou a doença junto. A gente não consegue, nós não conseguimos fazer tudo certinho, mas é o melhor possível, né? Mas querem seguir o padrão do mundo. Nós vamos fazer isso de qualquer maneira. Nós queremos ter a nossa maneira, mas não devemos fazê-lo. É errado fazê-lo. As igrejas estão com como aquela mulher enlouqueceram. A primeira coisa que vocês sabem, ela fica bem no princípio, quando Deus deu a luz a esta igreja pentecostal, cerca de 40 ou 50 anos atrás, ela vivia santa, confirmando o que eu falei, não é? 50 anos atrás, exatamente, irmãos. Eu conheci a Assembleia de Deus em 70. Eu não conhecia crente, praticamente. Aí eu conheci a Assembleia de Deus em 70. Mas como era bonito ver aquele povo, aquelas moças todas de vestido longos, cabelos soltos. Eles não usavam nenhum tipo de pintura. Tinha uma coisa que chamava rujo, que a pessoa colocava um travesseirinho lá em cima assim e passava no rosto, para corar mais o rosto. Tinha pastor que proibia até o rujo.
era proibido desodorante. Era proibido, não podia usar desodorante. E já era um legalismo, a gente sabe que era um legalismo. Era proibido beber guaraná, porque o guaraná parece com cerveja. E eles não bebiam nem dentro do quarto com porta fechada, por causa do temor. Não entrava na casa de um crente guaraná. Naquele tempo tinha o guaraná caçula, o guaraná Antártica. Era proibido de entrar nas casas, porque ele dentro do copo ficava parecendo cerveja. Então era a aparência do mal. E eles evitavam a aparência do mal. Por ordem, né, do apóstolo Paulo, eles evitavam a aparência do mal. A primeira coisa que você sabe, nós temos que ter um edifício que é tão grande que tem que ofuscar os metodistas na outra esquina. Vira competição. Temos que ter algo tão grande, o maior, e o maior, e o maior. Sempre estar acima. É uma vergonha. Muito de nós ficamos orgulhosos quando chegamos. O irmão pentecostal vê alguém lá embaixo, a pequena missão ou igrejinha. Mombrana chamava igrejas de missão, né? E eles vão a uma grande igreja. E nós pertencemos à primeira igreja, ou à grande igreja, ou algo assim. Olhe para eles. O que você precisa é do Espírito Santo, para esvaziar você um pouco. Nós estamos muito cheios, não é? Isso mesmo, deixar você saber que o verdadeiro batismo do Espírito Santo fará com que um engravatado coloque seus braços em volta de seu macacão e diga: irmão. É o irmão vestido de macacão. Aqui no Brasil quase não usa mais, né? Mas lá nos Estados Unidos, na época, usava muito. Pessoas que trabalhavam usavam macacão. Aí o engravatado, né, de paletó, de gravata, chegava e dava um abraço e dizia: irmão, correto, a verdadeira salvação dos velhos tempos, o poder de Deus Todo-Poderoso, sim, Senhor, fará um vestido de seda, colocar seus braços em volta de uma chita e dizer: irmã, eu te amo. Mas falar de coração. Falar de coração. Eu vou dizer um segredo aqui, esta manhã, para vocês. Esse amor, irmãos, ele vai ficando tão real em nós, que você começa a amar pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Pessoa lá de fora, você lembra dele e começa a chorar, às vezes, e amar aquela pessoa. E ele nem é da igreja. Tem coisas que nós lembramos. Eu mudei para Diorama em 73. Comecei lá, depois de Cachoeira, comecei em Diorama. João Manuel era muito franco, era um baiano franco demais. E ele foi me fazer uma visita. Aí nós sentamos lá, perto de um hotelzinho que tem lá de parede com a casa da Noemi. Ficamos sentados lá, eu, ele, irmão Salomão. Salomão não, é o irmão Cornélio. E passou uma irmã assim.
me olhando de banda e foi embora. Passa um pouco e veio outra, olhando de lado assim para nós e foi embora. Ele virou para mim e falou assim: aqueles lá não são irmãos? Não é da igreja? Falei: irmãos, aqueles são da igreja, são nossos irmãos. Ele diz: e por que eles não vieram aqui? Aí eu disse: eles são muito tímidos, irmãos. Eles têm vergonha. Ele falou: tem nada, é porque eles não têm amor. Eles não têm amor. O que ele quis dizer? Eu, como um pastor, que na época era grande pregador, né? Chegar numa cidade onde tem irmãos da mensagem, pela lógica, eles vão lá para ver ele, conversar com ele, né? Especialmente junto com o pastor. Chegar: pastor João Manuel, o senhor é bem-vindo. Nós ficamos felizes de ter o senhor aqui conosco nesta noite. Ele esperava isso, mas eles não fizeram. Ontem eu estava falando com a Raquel. Eu passo dias sem receber um telefonema de um irmão para dizer assim: o senhor está vivo, o senhor já morreu, eu não pude ir no seu sepultamento, ou então o senhor está bem. Eu sei que telefonema não é uma coisa muito recomendável. Primeiro, você não sabe o que a pessoa está fazendo naquela hora. Pode ser inconveniente para ele, né? Tem uns que ligam e falam assim: ei, eu posso falar com você agora? É claro, em qualquer situação que eu estiver, eu falo que isso pode, né? Nós não vamos dizer não, ou uma coisa séria mesmo, dizer não, liga daqui um pouco, liga mais tarde. Mas não tem, você não vê irmãos na casa de irmãos como antigamente, falando de um lado e combatendo de outro. Você não vai ficar todo dia na casa do irmão e às vezes até sendo importuno para ele, né? Mas uma visitinha ordenada, chegar na casa de um irmão: ô irmão, como vai o senhor aí? Como vai sua família? E tal. Eu já pensei de fazer aqui na igreja, ali no refeitório, um dia só para encontrar irmãos. Vim sentar nos bancos, ficar ali, conversar. Mas será que vão gostar disso? Será que vão? Olha como isso está relacionado com o amor. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo não pode se mover. Esta é a razão pela qual eu digo que Deus não pode colocar sua aprovação sobre qualquer organização esta noite. Porque os gentios não foram tirados como nação. Eles são tirados como quem? Individualmente. Eles eram um povo fora dos gentios. Por amor do seu nome, Deus levará indivíduos. Ele tirou indivíduos e levará indivíduos. Jesus disse que 2 estariam na cama, um seria tomado e o outro seria deixado. 2 estariam no campo trabalhando, um seria tomado e o outro seria deixado. Irmão Branda diz assim: isso porque o rapto será universal. Tem país que é dia e no outro é noite. Então aquele outro que é noite, Jesus toma o que está na cama. E aquele que é dia, está todo mundo trabalhando, ele toma o que está trabalhando.
Agora, eu acho que nossas organizações fazem um bom trabalho. Está tudo bem, mas você não pode depender disso, dizer, sou pentecostal porque pertenço a uma organização pentecostal. Você é pentecostal quando obtém uma experiência pentecostal, que é o batismo com o Espírito Santo, né? Eu não me importo se você pertence à Igreja Católica, se você é pentecostal. Você não pode organizar Pentecostes. Pentecostes é uma experiência, não uma organização. E isso é certo. Mas nós, povo pentecostal, começamos a pensar, porque temos o nome de Pentecostes, podemos ir adiante e ver no mundo, fazer qualquer coisa que quisermos, como se estivéssemos tentando escalar a torre de Nimrod. Vai virar cinzas, como o avental da folha de figueira de Adão. Ela vai voltar, como a linha Schofield na França, a linha na Alemanha virou pó. Porque não há outra torre, nenhum outro suporte, mas o nome do Senhor é uma torre poderosa para a qual os justos correm e estão seguros. E quando você se depara com ele, você toma o nome, não apenas chamando um nome, mas o nome e a pessoa que você é, semelhante a Cristo na vida. Amém. Maravilhoso ele é. Então, olha só aqui. Não apenas chamando um nome, mas o nome e a pessoa que você é, semelhante a Cristo na vida, maravilhoso ele é. A igreja faz o mesmo, cometendo fornicação espiritual, como uma mulher que compartilha seu amor de seu marido com outro homem. Não vamos esquecer que nós estamos estudando a mensagem sobre a noiva, né? A noiva de Cristo. Não se pode conviver com essa mulher. Você sabe disso. E quando a igreja começa a compartilhar sua comunhão com o mundo, Deus é um Deus ciumento. Ele afastou Israel por causa disso. E seu filho fará a mesma coisa. Que tal, né, irmãos? Aquela mulher que trai o marido, sai com outro homem, aí uma mulher cristã, uma mulher santa, começa a andar com ela. Talvez nem todas as pessoas da cidade vai imaginar, mas os homens que conhecem aquela, porque homem é assim, né? Quando surge um assunto desse, você chega no salão de barbeiro, eles estão falando, você chega na oficina do mecânico, eles estão falando, você chega na fila do banco, eles estão falando, eles ficam, parece que é a coisa mais interessante do momento. Então eles falam, e aí eles falam assim, uai rapaz, eu achei estranho porque a esposa do fulano está andando com ela também. Talvez aquela esposa nunca aceitaria, não é, um flerte, uma conquista. Ela deixaria até de andar com aquela mulher
o dia que ela soubesse ou o dia que ela souber. Mas, enquanto não acontece isso, ela fica sendo julgada. Mas nós, povo pentecostal, deixei mais à frente aqui, a igreja fez o mesmo, cometendo fornicação espiritual com uma mulher que compartilha seu amor de seu marido com outro homem. Não se pode conviver com essa mulher. Você sabe disso. E quando a igreja começa a compartilhar com sua comunhão com o mundo, Deus é um Deus ciumento. Agora, o ciúme de Deus, irmãos, não é um ciúme doentio. Porque tem homem ciumento que ele está na razão, ele está certo. Ele tem ciúme da sua esposa, num bom espírito, sem levantar suspeita, sem criar nenhuma psicose, com respeito à esposa. Mas ele também não vai deixar ela de qualquer jeito, não. Esse negócio de, eu vou arrumar um emprego, está bem. Porque elas ficam impacientes em casa, Gosta do dinheirinho delas e às vezes o marido não tem, não dá. Aí elas falam, vou arrumar um emprego. Já começa a procurar nos anúncios e de repente ela encontra um emprego lá naquele escritório de um empresário, e ela sendo uma mulher de boa aparência, o marido, sem nenhum ciúme doentio, vai permitir isto. Por quê? Porque o irmão Branham não permitiu. Agora, como eu estava falando com a irmã, às vezes a mulher tem que ajudar o marido, tem que trabalhar, e há muitos trabalhos decentes, Há muitos trabalhos decentes. É lamentável que a professora ganha tão pouco aqui nesse país, Mas é um dos trabalhos mais decentes. Só porque ganha muito pouquinho. Agora, descobrimos que ela comete fornicação espiritual, saindo com o mundo. 145. Ele terá uma noiva que não tem uma ruga. Essa ruga aqui não é física, não, irmãos. Ruga é pecado. Nenhuma ruga nela. Amém. Ela é totalmente lavada pelo sangue de seu próprio ser. Está certo? Então vamos onde estamos. O casamento se preparando para acontecer. Olha como é que se prepara esse casamento. É fazendo um enxoval, é comprando lote, construindo a casa, fazendo isso. Não, isso é o natural. Agora, no espiritual, nós estamos preparando para o casamento no tocante à nossa vida material. A nossa vida material, ela está enganjada nessa preparação espiritual. Não pode acontecer de outra maneira. Agora, descobrimos que ela comete fornicação espiritual, saindo com o mundo, professando algo, vivendo algo diferente. Isso nunca vai funcionar. O que a igreja deve fazer é como Esther fez. Esther recusou o adorno do mundo. Nós já ouvimos a Damaris contar a história da Esther, vocês já leram na Bíblia de vocês. Quem era Esther? Uma
órfã de pai e mãe, criada pelo tio Mardoqueu, que era um judeu. E eles tinham ficado ali, naquele país, e a Esther foi uma menina muito bem criada pelo pai, que tinha o princípio judaico, muito bem criada. E a história, como vocês conhecem, é longa. O rei fez uma grande festa e ele convidou a esposa para estar ali, porque mesmo sendo a esposa do rei, precisava de ser convidada por ele. E ela recusou de estar lá, ela não quis ir. E aí os companheiros do rei, seus capitães, seus companheiros, chegaram nele e falou assim: ó rei, se você deixar passar isso aí, daqui uns dias nenhuma mulher vai nos respeitar mais. Olha só, nenhuma mulher vai nos obedecer mais. Porque se você permitir que a sua esposa faça, o que a minha não fará? E aquele conselho foi tão forte que o rei decidiu a casar-se com uma outra mulher, com uma virgem. E eles próprios arranjaram, os próprios capitães ali, os companheiros do rei, arranjaram para ele um meio. Disseram assim: olha, rei, nós vamos convidar todas as virgens, todas elas formosas, e elas vão passar pelo teste, a quarentena, elas vão passar, porque ali era a lei, e aí o senhor vai escolher a que vai ser a sua esposa. Mas essa não serve mais não, porque ela recusou o rei. O irmão Branham usou aquela história na mensagem de casamento e divórcio. Ele diz que quando a mulher rejeita o marido, ele tem direito de divorciar e casar-se com outra. Agora, todo caso tem que ser estudado. Tem que saber, né, o porquê, o que aconteceu. Vamos fazer isso primeiro, vamos fazer aquilo. Vamos para o médico, vamos para isso, vamos para aquilo. Esse caso, ele pode levar 1 ano em julgamento. E a igreja cria uma comissão de obreiros, de irmãos mais velhos, anciãos, para julgar aquele caso. Mas o irmão Branham, finalmente, ele permitiu. Agora, o rei, quando a Esther, ou melhor, foi convidada para fazer parte daquele grupo de moças, a primeira coisa que eles ofereceram para ela, todo enfeite. Era enfeite no braço, era enfeite na orelha, era enfeite para todo lado, era perfume bem cheiroso, era coisa assim de atrair a atenção do rei. Ele tinha que olhar naquela moça e cobiçar ela. Mas quando eles convidaram a Esther, ela disse: não, eu não quero nada que é do mundo. Eu não quero bracelete, eu não quero joias, eu não quero perfumes fortes, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aí eles levaram ela como que apenas para ocupar lugar, né? Mas ela era muito bonita. E quando ela chegou lá, não tinha... O que eles passam no rosto para ficar mais corado?
não tinha nada, sombra nenhuma nos olhos, não tinha nada, roupa decente, mas ela tinha um espírito quebrantado. Ela tinha aquilo que nós lemos ali atrás, o sangue derramando, é a atmosfera. E ela tinha uma atmosfera que ninguém soube explicar, mas o rei gostou. O rei escolheu ela, por causa da atmosfera que ela tinha, a maneira como ela fora criada, a maneira como ela se apresentou. Ela conduzia ali, não era só porque não estava com brinco, não é só porque não estava de cabelo cortado. Não, ela tinha também a unção, ela tinha a atmosfera. Por isso o rei escolheu ela, dispensou todas as 200 que estavam por ali, e escolheu ela. Então o rei dos maiores reis do mundo, naquele dia, deu uma grande festa, e ele chamou a rainha para ir com ele, mas ela não quis. A rainha que era a esposa dele. Ela não quis ir lá nessa festa. Foi uma decepção muito grande para ele, não é? Ficar sozinha, sentada ali, os companheiros, a multidão, e cadê a primeira-dama? Se recusou em fazê-lo. Então, o que ele fez? Ele ficou tão humilhado, não sabia o que fazer. Sua própria esposa não veio. Não veio. Eu acho que isso é muito parecido com Cristo hoje. Cristo nos convidou para sentar em lugares celestiais com Ele e temos vergonha disso. Às vezes não é só vergonha, é preguiça. Tem gente que não vem aqui nessa igreja porque acha ela muito humilde. Mombrana fala daqueles membros que procuram a maior igreja, a mais bonita, aonde estão os melhores pessoas da cidade, mais famosos, mais ricos. Então, olha só, Cristo nos convidou a nos assentar em lugares celestiais com Ele e temos vergonha disso. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que receberam o batismo do Espírito Santo. Povo pentecostal. Isso mesmo, ele tem vergonha de dizer isto. Temos vergonha dele. O irmão Branham disse que muitos não recebem o Espírito Santo porque têm vergonha dele. Será o que vai acontecer, irmãos? Será o que vai acontecer? Eu creio que todos vocês aqui têm o Espírito Santo. E o que é que nós podemos ver em vocês tão estranho que dá vergonha? Será o que é? Ontem nós passamos na fila do caixa e uma senhora atrás de nós, ela olhava a Raquel do calcanhar lá na cabeça, voltava embaixo, subia lá em cima e olhava e olhava. A moça do caixa nos conhece. Com certeza ela perguntou, que mulher é essa com esse vestidão? Ela deve ter dito, né? Ah, isso aí são os crentes. É de uma seita ali, é de um povo ali embaixo. As mulheres vestem desse jeito. Não tem jeito, irmão, você vai ficar sem jeito de ir numa praia onde as mulheres estão quase nuas, e você chegar lá com esse vestidão e entrar dentro d'água. Elas vão rir para morrer de você. Você vai sair dali chorando. Não tem jeito. Só se for lá numa praia deserta, você vai para lá, chega lá, o tubarão te come.
Mas fica vergonhoso entrar em certos lugares bem vestida e honesta do jeito que vocês estão. As pessoas têm vergonha. Você chega na festa de um casamento, de um chá de panela, do aniversário, a família fica tudo assim com vergonha de você. Eles acham bom quando você fala assim: olha, gente, não leva mal, eu tenho que ir embora mais cedo, e eu tenho que ir agora, então eu estou indo embora, e obrigado vocês. Aí eles deixam você embora e começam os cochichos, né? Você viu como é que ela é? Você viu como é que ele é? Nós estávamos rindo aqui, falando aí das coisas do mundo, e ele ficava sério, ele não ria não. Você viu, ela não ria. Ela olhava para outros lados, olhava para cima, orava em espírito, e ficou esquisito. Essa é a verdade, irmãos. O cristão, ele não é uma pessoa que vive como que derrotado. Às vezes pode até estar doente, mas ele está otimista. Ele está feliz. E se ele não está doente, aí que a felicidade é maior. Aí é a alegria, não é? Então, essa é a verdade. Nós somos um povo feliz, porque vamos entrar no gozo do Senhor. Meu irmão, Deus te ajude. Nós vamos continuar o assunto, porque o horário já mandou nós pararmos. Mas nós vamos continuar o assunto. Ele é muito importante. Às vezes a gente pensa em pregar tantas coisas profundas, né? Como, por exemplo, os selos que precisa, as eras que tem necessidade. Mas são essas coisinhas aqui que a noiva precisa também. São essas coisinhas que precisam também para ajudar você a estar preparado, porque quando nós estivermos preparados, pode deixar, irmãos, aquele poder sobrenatural da palavra falada, aquela unção que virá, ela não vai faltar. Vamos preparando, porque vai acontecer. Senhor, agora entregamos cada irmão, cada irmã em teus braços. Pedimos que o Senhor leve em paz cada irmão, a viagem, o retorno da irmã Priscila, do irmão Humberto até Goiânia. O Senhor acompanha eles, recompense a vinda deles aqui, ó Pai, dando a bênção dos céus. Nós te pedimos a graça nesta hora. O Senhor nos ajude, o Senhor nos acompanhe e nos guarda pela tua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus recompense mais e mais ainda os irmãos. Hoje você não colocou Priscila aqui, não, hein? São poucos irmãos que comunicaram a audiência. Às vezes eu passo ali no celular e fica muitos deles, né? O irmão Servino, a irmã Neuza, lá em Fazenda Nova, está sempre conosco, Miguel, e o irmão, não está aqui o nome dele, irmão Valdivino, também em Fazenda Nova. Espalhado por esse mundo afora, nós temos muita gente. Nós terminamos um culto aqui, tinha 190 pessoas que conectaram no culto, assistiram. 190 pessoas. O irmão Emi Alves, em Cachoeira de Goiás, a irmã Marli Ferreira, em Cachoeira de Goiás, o irmão Tárcio Leonan, aqui em Iporá. Deus abençoe vocês até a noite, se Deus permitir. Os irmãos que quiserem fazer amizade com as irmãs, vocês ficam à vontade, não é? Satisfação eterna, Cristo não há.
agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus tenho alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem fim. Satisfação sem fim.